Olá pessoal, tudo bem com vocês? Este é o segundo vídeo da série sobre processo seletivo que eu estou gravando para ajudar vocês a compreender um pouco mais sobre como fazer para poder trabalhar em navio. Nesse vídeo eu vou falar exclusivamente sobre as entrevistas. Vou comentar também um pouco sobre o teste de inglês, mas o meu foco vai ser nas entrevistas. Vai ser uma conversa rápida, apenas para mostrar para vocês como que foi a minha entrevista, e no final do vídeo eu também vou dar algumas dicas de como vocês podem fazer para se preparar para essa entrevista. São alguns passos que eu utilizei e que para mim deram certo, tudo bem? Então, vamos lá? Bora navegar nesse mar de informações. Nossa, que horrível isso. Bora lá então, futuros tripulantes. Vamos lá. Quando a gente se cadastra em uma agência, a primeira coisa que a gente faz é cadastrar um currículo para que a gente possa informar qual é o cargo que a gente pretende e também dar algumas informações sobre o nosso lado profissional. É muito importante que esse currículo esteja bem escrito e com informações que sejam verdadeiras, porque baseado nesse currículo é que você vai participar da primeira entrevista. Como eu falei no vídeo anterior, dependendo do cargo, você poderá participar de mais de uma entrevista. A primeira entrevista é sempre com a agência que você se cadastrou. E como que funciona essa entrevista? Eu não gravei, eu não fiz, eu não vou passar exatamente o que foi perguntado na entrevista, o que foi falado, porque é questão de ética, tudo. Mas é basicamente como se fosse uma entrevista em português, só que a diferença é que ela vai estar em inglês. Quem já participou de entrevistas para emprego em português é praticamente a mesma coisa. Então, o que eles vão perguntar? Vão perguntar sobre você. Quando perguntar sobre você é para falar sobre o seu lado profissional, para falar como é você no trabalho, quais são as suas qualidades. Às vezes eles vão perguntar também, né, qualidades e defeitos, ou pontos fracos e pontos fortes. Aí depende muito do entrevistador ou da entrevistadora. Vão perguntar algumas informações relacionadas ao seu lado profissional em questão da vaga que você está concorrendo. Então, por exemplo, no meu caso, eu estou concorrendo para fotógrafo, vão perguntar informações sobre fotografia, que experiências que eu tenho, quais foram os tipos de trabalho que eu já fiz, durante quantos anos que eu trabalho com fotografia, o que eu faço no dia a dia, tudo referente ao meu lado profissional, à fotografia. Então, dependendo da vaga que você está concorrendo, por exemplo, eu estou concorrendo para uma vaga para trabalhar como garçom num restaurante. Ela vai perguntar algumas informações, você sabe, por exemplo, por qual lado da mesa você vai servir o cliente, por qual lado da mesa você vai retirar os pratos, coisas que fazem parte do dia a dia daquele profissional, para saber se você realmente sabe trabalhar com aquilo. Outras questões que podem aparecer aí nas entrevistas. O que você espera do futuro? O que você espera, por exemplo, daqui a um ano, daqui a 2, daqui a 5 anos? Quando a entrevistadora ou o entrevistador pergunta sobre o que você espera do futuro, ele está querendo dizer em relação ao trabalho. Por exemplo, eu estou querendo fazer uma entrevista para trabalhar na empresa X. Daqui a tantos anos, como que eu vou estar dentro dessa empresa X? Não adianta eu falar, não, eu estou fazendo entrevista para a empresa X, mas daqui a 3 anos eu quero estar na outra empresa. Poxa, aí a empresa não vai querer te contratar, né? Então, a gente tem que pensar assim, estou começando hoje, estou pegando aqui uma vaga, estou aprendendo. Daqui a tantos anos eu quero ser um supervisor, eu quero estar num cargo um pouquinho melhor, eu quero estar recebendo um melhor salário. Então é isso que as pessoas querem saber e é isso que eles vão querer ouvir de vocês, tudo bem? Vão perguntar sobre as suas experiências, sobre suas dificuldades, se você já teve alguma dificuldade em relação à sua profissão, quais dificuldades foram. E sempre no final das entrevistas vai haver uma pergunta que é bem simples assim, que é bem padrão. Você tem alguma dúvida em relação à vaga? E essa pergunta é interessante porque
por mais que você não tenha dúvidas, que você saiba como funciona tudo, é sempre bom se perguntar sobre alguma coisa realmente. Bola alguma ideia, bola alguma coisa que seja interessante você saber. Às vezes dúvidas realmente surgem, realmente aparecem, só que a pessoa fica com vergonha, fica meio tímida para perguntar. Pergunta, aproveita ali. Trate essa entrevista como se ela fosse uma conversa, tudo bem? Eu acho que vai ser bem melhor e bem mais fácil assim de trabalhar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci. Praticamente isso. Aí vão falar um pouco sobre o cargo, como que é o cargo, quantas horas de trabalho, vão perguntar se você tem ciência de que trabalhar em navio é um pouco mais puxado, são tantas horas de trabalho por dia, todos os dias da semana, sem folga, sem feriado. E se você realmente está de acordo, se você quer trabalhar dessa forma. E aí, né, se você realmente está pretendendo trabalhar em navio, você sabe já das regras, sabe como funciona, e é só você dizer que sim e está tudo ok, certo? Depois que eu terminei a minha primeira entrevista, foi uma entrevista, eu esperava, né, que fosse uma entrevista demorada, de 1 hora, pensei que ia ter testes, alguma coisa, mas não, foi praticamente uma conversa. A pessoa da agência que me entrevistou como agência brasileira era uma pessoa do Brasil, só que a gente conversou praticamente somente em inglês. Foi bem simples, a pessoa conseguiu me deixar realmente bem tranquilo, eu acho que foi uma entrevista legal. E durou 15 minutos no máximo, foi realmente muito rápido ali. Após a entrevista ela já me informou que eu tinha passado na entrevista e que era para eu aguardar porque eu ia receber as informações do que eu ia precisar apresentar. Que aí no caso é o passaporte, fazer o cadastro no site deles lá para poder estar acompanhando aí o meu processo. E o mais importante que seria para a segunda entrevista, além do passaporte, que seria o teste de inglês. Então, para você fazer a segunda entrevista, você vai precisar ter o passaporte, se você ainda não tem, corre atrás. E o teste de inglês. O teste de inglês varia de agência para agência. Tem algumas agências que tem um teste que é bem mais simples, tem outras agências que tem um teste que é um pouquinho mais complicado. O teste que eu fiz, como foi para a costa, eu achei realmente esse teste um pouquinho complicado. Mas nada assim que, poxa, mas será que o meu inglês está bom? Será que o meu inglês não está? É um teste para analisar ali, avaliar o seu conhecimento, em que nível de inglês que você está, porque dependendo do cargo você precisa ter o nível de inglês um pouco mais fluente ou não precisa ser tanto. Mas aí vai depender do cargo que você está concorrendo e esse teste, esse nível de dificuldade depende também da agência. Eu já ouvi falar que algumas agências realmente os testes são um pouquinho mais simples, certo? Eu vou falar do teste de inglês um pouco depois, num próximo vídeo, porque aí eu quero falar alguns detalhes, algumas coisas que aconteceram que eu acho interessante passar para vocês, tudo bem? Então, se vocês ainda não me seguem, me sigam aí e ativem o sininho para poder receber essas novas informações. Após o teste e o envio da cópia do passaporte para a agência, aí foi agendado a segunda entrevista. A segunda entrevista, no meu caso, como eu sou fotógrafo, eu preciso passar por essa segunda entrevista, já é uma entrevista com uma pessoa da companhia mesmo, uma representante da companhia. Então já é uma entrevista um pouco mais difícil. O meu inglês teria que estar realmente um pouco melhor, porque a pessoa não fala português, a pessoa só fala, no caso era uma italiana que falava inglês. Poderia ser alguém da Filipina ou de alguma outra região, de algum outro país. Então a gente tem que estar um pouquinho melhor preparado nesse caso. Realmente eu me preparei, eu pensei no que eu ia dizer, estudei bastante e no final das contas acabou que foi uma entrevista muito mais tranquila e até muito mais rápida do que a primeira entrevista. Para vocês terem uma ideia, essa entrevista durou em média aí de 3 a 5 minutos apenas. Foram perguntas básicas também, perguntou sobre a minha pessoa profissional, se eu tinha tomado a vacina de Covid, se eu estava ciente que eu ia trabalhar 11 horas por dia, todos os dias da semana, se eu estava de acordo com o salário, e perguntou sobre as minhas experiências, perguntou se eu sabia vender, e após isso já finalizou, fez aquela pergunta básica, né? Você tem alguma dúvida? Eu fiz algumas perguntas para ela, a gente conversou um pouquinho e acabou ali.
É, nessa parte da entrevista, é interessante vocês estarem preparados, porque para cada cargo, para cada situação, a pessoa vai perguntar sobre algumas coisas diferentes relacionadas à sua profissão. Por exemplo, nós fotógrafos, além de fotografar, nós temos que saber também vender. Nós vendemos as fotos, os álbuns para os clientes, então nós precisamos realmente ter esse conhecimento em vendas. Se você vai trabalhar como músico, se você vai trabalhar como artista, se você vai trabalhar como na parte da cozinha, na parte do hotel, na recepção. Então as perguntas podem variar um pouco. São sempre perguntas relacionadas ao cargo que você está escolhendo, tudo bem? Mas também é bem simples, é bem tranquilo. Não tem assim nada que vai me assustar, isso vai me pegar de surpresa. É só você realmente ter em mente do que você colocou no currículo, esteja preparado para responder coisas que estejam de acordo com o seu currículo e que você esteja realmente com o inglês assim num nível bom, de acordo com o seu cargo, para você poder responder sem ter dificuldade nenhuma. Aproveitando, no meu caso, por exemplo, como fotógrafo, uma das coisas que eles pediram era um portfólio, porque eles precisam ver se eu realmente tenho fotos daquilo que eles querem. Se eu falo que fotografo casamento, tem fotos de casamento no meu portfólio? Eu fotografo mulheres, eu fotografo homens, pessoas na praia, eu tenho fotos. Então o portfólio vai ser para comprovar. No meu caso funciona desse jeito. Se você vai, por exemplo, trabalhar com animação adulta ou animação infantil, provavelmente eles vão pedir algum vídeo mostrando você bolando alguma brincadeira, alguma coisa referente à animação adulta ou referente à animação infantil. Se você é músico, você vai ter que apresentar um vídeo, algum vídeo curto, alguma coisa assim, um portfólio também praticamente, mostrando você cantando ou tocando num show, em uma casa noturna, alguma coisa desse tipo. Então, não adianta você só falar que você sabe fazer, você tem que mostrar que sabe fazer também. No meu caso, além de eu contar a minha experiência, eu tive que mostrar também o portfólio. E aí, para cada cargo vai ser uma situação diferente. Tudo bem? Bom, vamos lá. Vou dar algumas dicas para vocês. Então a segunda entrevista foi rápida, foi curta, terminou aí. E passei para as próximas fases, que eram mais a parte de documentação, exame médico, outras coisas assim que eu vou falar depois para vocês. Quem é você? Fale-me sobre você. Fale-me sobre você daqui a 5 anos. Conte-me a sua experiência profissional. Então, bora essas perguntas em inglês. Cria uma resposta que seja uma resposta simples, nada muito cheia de palavras difíceis. Não queira demonstrar que você realmente sabe, porque isso pode dar errado. Então, palavras simples também em inglês. Usa tradutor. O que você puder fazer aí para bolar essas ideias. Se você já é bom em inglês, você não vai ter dificuldade. Agora, se você tem uma certa dificuldade, usa o tradutor. Coloque palavras que sejam fáceis de falar e fáceis de entender. Depois disso, o que você pode fazer? Estuda tudo que você escreveu, estuda, decora e pratica. De frente para o espelho, conversando sozinho na sala, em algum lugar, quando estiver andando na rua, fazendo as perguntas e as respostas. Não adianta você só falar as respostas, é interessante você também fazer as perguntas, porque você, se possível, falando em voz alta, porque você se acostuma com o som daquelas palavras. E aí, quando a pessoa perguntar para você, você vai saber responder. Por exemplo, coisa simples, boba, mas que eu já ouvi falar que acontece. A pessoa pergunta, who are you? Aí a pessoa entende, how are you? Meu Deus, são coisas totalmente diferentes e que vão dar realmente uma diferença gigante aí na sua entrevista. Então,
tomem cuidado com as palavras, vejam como que se diz uma palavra, pratique a escuta dessa palavra. E você brincando com você mesmo, fazendo a entrevista de frente para o espelho, sempre falando em voz alta, você vai estar mais preparado para responder as questões. Tudo bem? Existem bastante vídeos na internet falando sobre entrevistas, que mostram algumas questões, algumas perguntas e também mostram algumas respostas, todas já em inglês, também mostra por escrito, então é fácil de você entender. Se você quiser se preparar vendo esses vídeos no YouTube, tem alguns canais aí que tem bastante desses conteúdos, e eu acho interessante para vocês também. Isso fica de dica para vocês. Bom, uma outra dica que eu deixo aí para vocês. Se vocês estiverem preparados para poder falar corretamente, se vocês treinarem, praticarem bastante, vocês vão se sentir um pouco mais confiantes. E isso é bom porque quando vocês estiverem fazendo a entrevista, vocês precisam manter uma postura ereta, evitem ficar falando muito com as mãos, sempre olhem em direção à câmera, porque não são entrevistas online, né, por Skype ou por algum outro aplicativo aí que a gente faz reuniões online. Então, olhem sempre para a câmera, sorriam, fiquem relaxados, mostrem que vocês estão com uma postura assim, como se estivesse conversando realmente com alguém, um amigo, alguma coisa. É mais fácil e mostra que você tem confiança naquilo que você está falando, mostra que você está bem, que você não está nervoso, que você está preparado para aquilo, e com certeza isso vai ajudar a vocês a ter um ótimo resultado aí durante a entrevista. Tudo bem? Então, a grande dica que eu dou para vocês é isso. Treinem bastante e leve essa entrevista como se fosse uma conversa com alguém que vocês já conheçam. Fazendo isso, vocês vão se dar super bem. Tá bom? Muito obrigado a todos. Os próximos vídeos eu vou falar sobre o STCW, falar sobre o teste de inglês, falar sobre os exames médicos, que são vários e também variam bastante aí de acordo com cada cargo. E são pontos muito importantes aí para vocês poderem conseguir conquistar a vaga de vocês no navio. Ok? Vejo vocês na próxima e até mais. Tchau!